O Slender mudou completamente o terror na internet e isso não é um exagero. Existia uma internet pré e pós-Slender, tendo inclusive uma evolução bem nítida. Até as creepypastas mais famosas da época não chegaram nem perto de fazer o que o Slender fez. Mas pra você entender isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, especificamente pros anos 90, e entender como a internet era antes do Slender. E vai com calma, no final vai fazer sentido. Nos anos 90 tudo era bem mais simples. O gênero de terror dessa época se baseava nos famosos ARGs. Caso você não saiba, ARG é basicamente um jogo de realidade alternativa, e é um estilo de narrativa que insere muitas pessoas na busca da resolução de um enigma, tipo a Cicada. Alguém ainda se lembra disso? Mas obviamente não tinha a mesma proporção da Cicada. Até porque boa parte desses ARGs que eram espalhados se perderam com o tempo. Eu te garanto que existem infinitas lost medias desse período que não vão ser recuperadas. Até porque nos anos 90 era bem difícil arquivar alguma coisa. Tinha também os sites com conteúdo chocante, com muito gore e tudo mais que você já conhece. A internet não tinha filtro nessa época. Se hoje em dia com Safe Search ainda tem muita coisa chocante, imagine nos anos 90. Aqui no Brasil, um dos sites mais pesados que você podia visitar naquela época era o assustador.com.br. E pense em um site tenebroso. Primeira coisa que aparecia quando tu abria ele era isso aí: pessoas com problemas de coração e ou que não suportam emoções fortes. Não recomendamos a visualização. Resumindo, se tu for ver isso aqui, você vai infartar. Com certeza era o site mais completo que podia existir na época. Lá você ia ver OVNIs, fantasmas 100% reais e todo tipo de gore que você puder imaginar. Só tinha coisa cabulosa. E assim, eu não te aconselho nem sequer entrar no Wayback Machine pra ver o site, porque surpreendentemente ainda tem muitas imagens de coisas bem pesadas. Eu mesmo cliquei ali no de guerras e tava lotado de gente caída no chão, e digamos que elas não estavam tão vivas assim, se é que você entendeu. Misericórdia. E pra finalizar esse período, eu vou colocar a forma mais genuína de terror. Tem algo mais aterrorizante do que isso aqui? Quem é seu salvador? Jesus. Compartilhe. Diabo. Só olhe. Nos anos 90, isso aqui era extremamente comum. Eu imagino como eram as caixas de spam dos e-mails da época, hein? Nos anos 2000 foi onde tudo aquilo que conhecemos hoje realmente se estabilizou. Muitas plataformas foram criadas nesse período, como Facebook, YouTube e outras. Ou seja, se a gente tem a Bela e Belinha, você precisa ser grato a esse período. É muito difícil agradecer. E a gente pode dizer que o gênero de terror realmente começou a explodir nessa época. Muito disso devido ao grandioso YouTube, mas 90% do que tinha no YouTube nessa época era só jumpscare escroto, como o clássico carro da colina e que do nada parecia um zumbi. Também tinha uns vídeos de mensagens subliminares, tipo aquelas capas da Disney que alguém sempre conseguia enxergar uma bunda ou uma piroca. No início dos anos 2000, os fóruns e as comunidades online emergiram, e agora elas eram os principais centros de discussão para diversos temas, desde conspirações até, sei lá, fantasmas. Já existiam fóruns nos anos 90, só que agora eles eram extremamente populares, principalmente porque o número de pessoas que tinham acesso à internet explodiu no início dos anos 2000. Em 94 tinha mais ou menos uns 30 milhões de usuários ativos no mundo, enquanto em 2001 tinham 250 milhões de usuários ativos. Ou seja, compartilhar experiências e criar conteúdo de forma colaborativa era muito mais fácil, porque nesse momento o acesso à internet já era bem mais amplo. E um fator decisivo para o sucesso dos fóruns foi o anonimato. Plataformas como 4chan e os subfóruns do Reddit permitiam que os usuários compartilhassem suas histórias de terror sem revelar sua identidade. E esse anonimato fomentava um ambiente onde os participantes se sentiam livres para explorar temas mais sombrios e perturbadores, Spooky House. Fora que na época, essa ausência de identidade proporcionava uma sensação de realismo às histórias compartilhadas, já que quem estava lendo não podia desmentir ou questionar a veracidade dos relatos, ainda mais quando a gente considera que estamos falando do início dos anos 2000. Não existia Google Lens para você fazer uma pesquisa reversa. Então esse tipo de imagem era muito real. E por esse motivo existiam setores nesses fóruns dedicados a investigações coletivas, onde os membros analisavam supostos eventos paranormais e casos misteriosos. Essas investigações muitas vezes envolviam uma análise dos materiais fornecidos, desde a verificação da autenticidade de fotos, de vídeos, até a discussão de inconsistências na narrativa, acredite ou não. Isso com certeza engajava muito as comunidades desses fóruns. Todo mundo participava ativamente dos acontecimentos, ao invés de só ficarem sentados como meros espectadores. Mas essa também foi a época em que as primeiras creepypastas começaram a se popularizar. E a gente tem que dizer que essa foi uma fase muito divertida da internet. Se você perguntar de creepypasta pra qualquer pessoa que usou a internet ali por volta de 2009 até 2012, eu te garanto que essa pessoa vai falar que era muito divertido. E aqui a gente começa a entrar em meados de 2010, a época em que explodiram os creepypastas, não tem como. E boa parte da magia das creepypastas se deve ao período em que elas surgiram. Elas surgiram na época certa pra geração certa. Pelo fato de que todo mundo estava começando a usar a internet, não tinha muito contato com ela, tudo tinha um ar misterioso. Isso fazia
fazia com que tudo fosse bem mais assustador. Até o visual dos navegadores antigos era muito mais agressivo quando a gente compara com hoje em dia. E esse clima da internet foi o que colaborou para a criação delas, das creepypastas no caso. Desde as mais bobinhas como Lavender Town, que tinha aquela musiquinha icônica, até mesmo chegando no Slender, e nas minhas lembranças a internet daquela época dava uma veracidade absurda pra tudo. E essas imagens do Slender se transformavam em algo real, até porque em 2010 a maioria das imagens da internet eram ruins mesmo. A maioria das câmeras também eram bem ruins em comparação com hoje, então a gente meio que acreditava. O mais interessante é que a história por trás do Slender era muito bem feita pra época. Por volta de 2010, 2011, era muito comum você ver vídeos com o título "Eu vi o Slenderman". Infelizmente não achei nenhum desses, devem estar perdidos aí no limbo da internet, mas eles vivem na minha memória, tá? Mas uma coisa que dá pra achar facilmente são as aparições 100% verdadeiras e reais, tipo essa daí. Acredite ou não, isso no distante ano de 2012 era muito real, tá? Nessa altura do campeonato, a creepypasta do Slender já tinha caído na graça de muita gente, todo mundo já conhecia a história do homem magro, alto, sem rosto e bem trajado. Mas com o lançamento desse jogo, o Slender deixou de ser referência só pra aquele grupinho que gostava muito de creepypasta e furou a bolha, sendo um dos primeiros jogos virais do YouTube. Se tu viveu na época do lançamento disso, lá em 2012, tu sabe o tamanho do impacto que ele teve no YouTube. Nessa época a forma dominante de conteúdo era gameplay, nem tem como discutir isso. E o Slender teve uma proporção parecida com a de FNAF, óbvio, cada um na sua época e tal, mas isso é só pra você ter ideia da proporção do impacto. O mais curioso é que o jogo em si não tem nada de muito especial, ele é extremamente simples. Você pega papel, a cada papel que você pega o bicho fica mais perigoso, e se tu sobreviver, você ganha. Tá bom, talvez eu resumi demais, mas é bem isso. Eu acredito que boa parte do desconforto vem da ambientação do jogo. A floresta em si parece um labirinto. Você não parece ter como encontrar um rumo nela, porque tudo é extremamente igual. E o ambiente combina muito com a trilha sonora. Inclusive, é até interativa. A cada página que você pega, a música fica mais tensa. O jogo é basicamente um simulador de jump scare, então você fica o tempo todo com um cozinho trancado e a ansiedade fica batendo a mil, até porque você fica esperando esse maldito pular na tua tela. Mas 99% dos sustos que você vai tomar são do barulho, ou porque você vai achar que viu alguma coisa na floresta, mas era só a tua mente te pregando alguma peça. O Slender é basicamente um perseguidor que você não vê. E esse é o momento em que eu digo que eu me arrependi muito de ter jogado essa porcaria depois de tantos anos. A nostalgia falou muito alto e eu fui levado, guys. Mas eu também não podia cobrar muita coisa, o jogo é gratuito. De graça, até tapa na cara eu aceito. Mas uma coisa é fato, esse joguinho bem limitado mudou o YouTube. Ele não mudou diretamente o cenário dos jogos que já existiam na época. Todos os jogos do gênero de terror que vinham adiante provavelmente conseguiriam ter sucesso e eu acredito que nem sequer tiveram inspiração no Slender, embora alguns deles compartilhem características. Mas o Slender serviu de alicerce para uma comunidade dentro do YouTube. Muita gente que vê algum youtuber da época jogando acabou se interessando por jogos de terror, porque realmente é divertido ver alguém tomando susto, não tem como negar isso. Slender Date Pages foi lançado em 2012. Um ano depois, Outlast vem pro mundo. Não só Outlast, mas também Slender The Arrival, que é uma melhoria total do jogo anterior. E é de se esperar que quem viu os vídeos de Slender também acompanhou Outlast e posteriormente acompanhou FNAF e por aí vai ao infinito e além. Além dos jogos em si, é importante destacar o papel do streaming, como o próprio YouTube, que permitiram que esses jogos de terror ganhassem uma visibilidade ainda maior, o que incentivou muito o desenvolvedor pequeno a realmente produzir jogos. Um dos maiores exemplos disso é o próprio FNAF. O Scott fez um jogo que virou uma febre na época. A interação entre quem tava jogando e quem tava assistindo era praticamente instantânea, porque tu também tava tomando susto junto. Isso de certa forma criava uma sensação de pertencimento, você se sentia parte ali do grupo. Tem também outro fator, que é o público infantil. A pirralhada, quando gosta de alguma coisa, consome aquilo incansavelmente. E aparentemente eles gostam de ver gente tomando susto, vai entender. Esse público jovem, ao consumir o conteúdo de terror, também contribuiu para a popularidade desse jogo, incentivando o desenvolvimento de novos títulos que continuassem a explorar esse nicho. Não sei porque criança gosta de sentir medo, mas elas gostam e isso foi importante pro gênero. Eu mesmo, quando era criança, gostava. Eu fui a criança que lá em 2010 pesquisou fantasma real, fotos. É sério, eu não tô nem zoando. Em resumo, enquanto o Slender pode não ter mudado diretamente o cenário dos jogos de terror que já existiam, ele definitivamente desempenhou um papel crucial na formação de uma nova cultura de consumo, tanto nos jogos quanto no YouTube. Ele abriu portas para um tipo de entretenimento que já cresceu e que ainda vai crescer por muito tempo. E essa cultura acabou evoluindo para aquilo que a gente tem hoje. E tende só a evoluir mais. Não dá pra saber se mudou pra melhor ou pra pior, isso é da opinião de cada um. Enfim, esse foi o vídeo. Se tu gostou, dá like e tudo mais. Fique com Deus, se cuide, um grande abraço e beijinhos.